que fazer com um funcionário de comunicação visual e gráfica que erra a impressão? Bom, com certeza você já passou por algum problema parecido com esse. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que fazer quando o funcionário erra algum serviço no setor de impressão. Afinal de contas, é esse tipo de erro que tem comido o seu lucro e às vezes pode estar impedindo de sobrar dinheiro na conta. Ou seja, trabalha, imprime, vende um monte, mas no final das contas não sobra dinheiro. Meu nome é Judá Donai e eu ajudo empresários e empresárias de gráfica e comunicação visual a faturarem mais de R$100 mil por mês, só que sem a empresa depender dele para absolutamente tudo. Faz o seguinte, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse canal aqui é só conteúdo voltado para comunicação visual e gráfica na parte de gestão. Então vamos lá. Eu acho que, 99,999% das empresas de comunicação visual e gráfica do Brasil, quiçá do mundo, trabalham com impressão digital. De alguma forma tem tinta, tem CMYK envolvido na parada. Que com certeza elas já tiveram algum erro no setor de impressão. Cara, pode ter sido impresso no adesivo brilho e era fosco, um vinil 08 e era para imprimir no 010. Era para fazer uma impressão com uma carga maior, com mais passes de impressão e não foi feito dessa forma. Que às vezes até manutenção, faltou alguma informação, a faca, o arquivo de corte de impressão não bateu os dois. Então a verdade é que isso acontece. Só que quando acontecem esses erros, o teu dinheiro é comido. E se tem uma coisa que come diretamente o lucro, o dinheiro que ia sobrar na conta, ele vai pro ralo, é através de erros, é através de retrabalho. Não tem nada pior na tua empresa do que ter refação e retrabalho. Mas por que isso acontece? Porque além de você ter que imprimir novamente e gastar mais matéria-prima, aí você pensa, pô, mas é R$100 o adesivo aqui, para eu imprimir de novo eu perdi só 10, 15 reais. Mas no momento que você está imprimindo pela segunda vez, você perdeu o material e você perdeu a mão de obra e você perdeu o tempo de impressão. Juntando essas três coisas, era para você estar vendendo um novo adesivo que custaria esse tempo e esse dinheiro, mas que seria mais R$100 na sua empresa que deixou de entrar. E não tem como você comprar esse tempo de máquina de novo na sua empresa, a não ser que você faça uma hora extra, que geralmente acontece, né? Você tem que moer na hora extra para dar conta de suprir a quantidade de refações e retrabalhos que acontecem na tua empresa. Então eu vou te falar como que você pode solucionar isso e como que eu soluciono o problema de erro de impressão em empresas de comunicação visual e gráfica. Bom, muita gente pergunta, Judá, como que eu reduzo o retrabalho? Primeira coisa, se você quer reduzir o retrabalho, você precisa registrar os dados. E que tipo de dados que eu tenho que olhar? Na maioria das vezes, a maioria das empresas, na verdade, nem registra o retrabalho, né? Eu pergunto, quanto você tem de retrabalho? Tenho muito, né? Tenho 10 mil de retrabalho. Mas não, converte isso num percentual. E como que você faz isso? Existem 3 degraus que são da gestão de uma empresa. Primeiro, eu registro os dados, depois eu analiso os dados e aí eu tomo uma decisão. Então, eu tive um retrabalho no setor de impressão. Será que eu tenho que trocar o impressor? Será que eu tenho que demitir o funcionário? Será que eu tenho que realocar ele? Será que eu tenho que dar um treinamento para ele? Será que eu tenho que trocar de máquina? Será que eu tenho que climatizar o local? Trocar a tinta? Trocar o meu arte finalista? Por onde que eu começo? Essa tomada de decisão é o terceiro passo da tua gestão na empresa. Qual que é o primeiro deles? Registro dos dados. O que eu tenho que registrar? Teve o retrabalho, você tem que implantar a cultura do RMC, que é o registro da melhoria contínua. A única coisa que vai fazer você não errar nas mesmas coisas, porque errar é normal, cara. Você vai ter erro o resto da sua vida na sua empresa, mas você não pode estar errando nas mesmas coisas. Então, para você não errar na mesma coisa, você registra. Um exemplo, o que foi o retrabalho? O retrabalho foi imprimir o adesivo brilho e era fosco. Legal. Qual foi a causa desse retrabalho? É que não veio essa informação na ordem de serviço. Quem foi o responsável pelo retrabalho? Foi o Antônio, que é arte finalista. Quem identificou esse retrabalho? Foi o Judá Adonai, impressor. Qual foi o prejuízo em material? A gente perdeu aqui 6 metros de adesivo, custa 20 pila, perdemos 120 reais. A maioria das empresas não registra esse último dado agora. Qual foi o prejuízo em tempo, em horas que esse retrabalho gerou? Se você tiver esses dados, você só precisa de mais 2 que são complementares. O que foi feito para resolver esse retrabalho, ou seja, provavelmente você imprimiu num outro material, mas o que deveria ser
ser a ação, na visão de quem está registrando esse retrabalho, qual deveria ser a ação preventiva para que isso não acontecesse de novo. E aí que vem o segundo degrau para você reduzir o retrabalho e resolver esses problemas. Registrou tudo bonitinho? Você pode criar um formulário no Google Forms mesmo, que é uma ferramenta gratuita, e quem preenche esse formulário é o responsável de produção, gerente de produção, supervisor, o teu PCP, a pessoa que geralmente está lá tocando a galera da produção, porque não adianta esperar que teu funcionário vai registrar, porque ele tem medo disso. Por isso que é uma cultura, você vai ensinar para as pessoas que você só registra para a gente não errar nas mesmas coisas. Bom, registrado dentro do formulário, eu vou te dar uma dica rápida. Quarta-feira, 4 horas da tarde, durante 40 minutos. É uma reunião padrão que você vai ter toda semana para abrir esse formulário, ver o que aconteceu de retrabalho e aí sim montar uma ação. Essa ação ela é muito simples. Você pega um post-it, velho. Pega um post-it, escreve no post-it o que você tem que fazer para resolver aquele retrabalho e cola na tua tela, bota um despertador no teu celular, delega para algum funcionário seu fazer isso para poder ele controlar, uma secretária, alguém que te ajuda a colocar as coisas para funcionar. Então olha só, eu registrei os dados, eu analisei ele numa quarta-feira, 4 horas da tarde, durante no máximo 40 minutos, e aí sim eu tomei uma decisão, que foi montar um checklist, dar um treinamento talvez para o vendedor, para incluir, talvez entrar no meu sisteminha lá, na minha tabela de produtos, na minha planilha de orçamentos e incluir a opção se o adesivo é brilho ou fosco. Você entendeu? É assim que faz para reduzir retrabalho. Porém, eu quero te dar uma dica extra. Talvez você não concorde muito comigo, mas tá tudo bem. Eu só quero te falar que funciona mesmo que você não concorde. Quando você tiver um retrabalho, mesmo que isso envolva um prejuízo financeiro, de material ou de tempo da sua equipe, você precisa fazer uma análise a fundo de quem é o cliente, tá? Vou pegar um exemplo, um erro ortográfico. Gente, assim, ou você tem um contrato muito bem desenhado, um checklist muito bem estruturado para você poder não ter erro ortográfico, e vou te falar, mesmo com processos tudo padronizadinho, pode acontecer sim um erro ortográfico. A pergunta é, você tem que assumir esse erro ou não? E aí eu falo que depende. Por quê? Porque o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as razões dele. Então a pergunta é, cara, vale a pena você assumir aquele prejuízo? Quem que é o cliente? Quanto que esse cliente compra de você por ano? Há quantos anos ele compra de você? Então eu sei que isso é óbvio, mas eu prefiro assumir o erro, registrar ele, olhar para esse problema e criar um processo, uma padronização, um treinamento, um checklist, uma ferramenta, alguma coisa para eu não errar mais na mesma situação. Beleza? Então minha dica extra para você é, às vezes você vai precisar sim assumir o retrabalho, vai ter que assumir esse prejuízo para não perder um grande cliente. Afinal de contas, a maior empresa de comunicação visual do Brasil hoje são 3 empresas, a maior delas brasileira, ela atende principalmente 2 clientes. Então às vezes um grande cliente pode fazer a sua empresa sair de 0 a milhões de reais de faturamento por ano. Fechado? Bom, com certeza o que eu falei para você é aplicável na sua gráfica, na sua empresa de comunicação visual. Qual que é o primeiro passo? Monta o formulário, tá? Com as perguntas que eu te falei aqui no vídeo. Segundo, faça a reunião na quarta-feira, às 4 horas da tarde, durante no máximo 40 minutos, para olhar para as refações que estão acontecendo na tua empresa. E se você é uma pessoa que é meio desorganizada ainda, meio bagunçada, na correria, na loucura do dia a dia, pega o teu celular agora, coloca um despertador para a próxima quarta-feira, inclusive fazer a primeira que seja a reunião para montar esse formulário. Já se inscreve aqui no canal da AFACOM, onde a gente solta esse tipo de material. Toda semana tem material novo de gestão e organização para gráficas e comunicação visual. E se você quiser ter acesso a um formulário prontinho de controle de retrabalhos, de registro de melhoria contínua, tem um link aqui na descrição para você falar com o time da AFACOM, que é a primeira empresa de consultoria e treinamentos especializada em gráfica e comunicação visual do Brasil. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.